E eu quero aqui compartilhar uma palavra com os irmãos, né, aqui da vigília de oração. Está em Lucas, capítulo 13, Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 13, versículo 10 ao 13, que diz assim a palavra do Senhor. Certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro. Andava encurvada havia 18 anos e não conseguia se endireitar. Ao vê-la, Jesus a chamou para perto e disse: Mulher, você está curada de sua doença. Então ele a tocou e no mesmo instante ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. Amém? Aplique Deus essa palavra em nossos corações. Minha oração é que o Espírito Santo esteja falando a cada vida nessa noite, aos nossos corações de uma forma especial, em nome de Jesus. Irmãos, essa é mais uma história, né, mais um exemplo bíblico que nos traz ensinamentos, né, e nos mostra, né, como Jesus é especial, né, como Jesus veio justamente para mostrar que nada está perdido, né, nada está perdido. A gente olha para essa mulher, né, 18 anos, né, 18 anos, entrava ano e saía ano, e essa mulher com essa situação, encurvada, aprisionada por um espírito de enfermidade, a qual ela andava encurvada, né? É uma situação delicada, né? Se a gente olhar, a pessoa que vive numa situação é terrível, né? É terrível pela a condição, para andar, para olhar, para ver as coisas. Então, com certeza, ela vivia cabisbaixa, fazia um esforço tremendo para olhar pelo menos, né, numa linha reta, né, levantando a sua cabeça. Mas eu quero chamar a atenção aqui, esses 18 anos, né? 18 anos que aquela mulher estava vivendo nessa situação. Era tanto tempo que talvez para ela o final da sua história seria aquela situação, né? Seria ela viver naquela situação. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que essa mulher ela estava justamente numa sinagoga, ou seja, ela estava na igreja. Então, olhando por essa ótica, a gente vê que existia uma esperança no coração daquela mulher, né? Mas o fato é que ela vivia essa situação. E o texto diz que, ao vê-la, né, Jesus a chamou para perto, ou seja, Jesus viu aquela mulher, Jesus viu, né, em meio a tanta gente que deveria estar ali naquele lugar, ele viu aquela mulher, a situação dela, como ela estava enferma por causa daquele espírito imundo, né, uma situação que já perdurava ao longo de 18 anos, né? E, como eu falei, talvez aquela mulher pensasse que era o fim, né? Assim, irmãos, o que a gente pode tirar disso é que, assim como aquela mulher, muitas pessoas talvez estejam vivendo uma rotina parecida com essa situação, né? Uma rotina porque tudo isso representa o quê? Representa lutas, representa enfermidade, sofrimento, né? Que muitas vezes tem ofuscado a esperança, né? O brilho de dias melhores,
Não sei como você chegou até aqui nesse último dia, último mês do ano, que acaba de começar o último mês do ano, que vai terminar mais um ano, né? 2020, 2021 foram anos difíceis. Eu não sei como você chegou aqui, né? Quem sabe você já não consegue, devido às lutas, às circunstâncias que você tem enfrentado, talvez você não consiga mais ver, encontrar uma luz no final no fim do túnel, né? Como se diz. Talvez você esteja encurvado pela tristeza de não encontrar uma solução para isso que você está vivendo, o que você está passando, né? Talvez você tenha até perdido o sentido da vida, mas olhando para essa história, irmãos, a gente vê que é possível recomeçar, né? Porque também, assim como aquela mulher, chegou um tempo de recomeçar, chegou um tempo de uma nova história. Então, é tempo, está chegando o final de mais um ano, né? E não pense que simplesmente vai recomeçar a contagem de um novo ano, de um calendário, mas creia que para você, né, pode recomeçar uma nova história, assim como essa mulher, né, como aquela mulher que passou 18 anos padecendo por uma enfermidade, né, você pode crer que talvez, né, tenha chegado um novo tempo para a sua vida, tenha chegado um novo tempo de recomeço para a sua vida. Porque, independente da situação que a gente possa viver, eu quero te dizer que ainda é possível recomeçar. Então, de acordo com o texto que lemos e com a experiência dessa mulher, o que você precisa fazer para recomeçar, né? O que você precisa para recomeçar uma nova história diferente, né? Não mais encurvada como aquela mulher que vivia pela enfermidade, ou encurvada pelas lutas que você tem enfrentado, pelos problemas que talvez estejam assolando a sua vida, a sua família, que lhe atingiram durante todo esse tempo. Eu quero te dizer, né, que com Jesus é possível recomeçar. Agora, o que é que a gente tira dessa mulher? Que para recomeçar, primeiro, não se entregue, ou seja, seja persistente, né? Nunca deixe morrer a esperança, né? Nunca deixe morrer a esperança. Olha só, o versículo 10 e 11 do texto diz assim: certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro, andava encurvada havia 18 anos e não conseguia se endireitar. Olha só, volto a frisar a questão dos 18 anos, né? 18 anos nessa situação. E volto a citar, né, que mesmo nessa situação, essa mulher estava onde? Estava na sinagoga, era onde a palavra era ministrada, né? Então ela tinha uma esperança de que aquela situação poderia ser mudada. Então, já pensou se no 10º ano, no 12º ano, ou 13º ano da sua situação, ela desistisse, ou mais à frente também, né? O fato é que há 18 anos ela estava naquela situação, mas ela ainda estava ali. Então, com base nisso, a gente pode dizer, ainda é tempo de recomeçar. É isso que nós precisamos ter em mente, que você precisa ter em mente. Ainda é tempo de recomeçar. Jesus está aqui. E onde Jesus está, há esperança, né? Está a esperança de recomeço, né? A esperança não pode morrer. A esperança tem que estar no nosso coração. Então, não se entregue. Seja persistente. Não desista. Não entregue os pontos. Não perca a oportunidade, né? Para um recomeço. Então, não perca, não diga que para você não tem mais jeito, que a situação não tem mais jeito. Ainda é o tempo do seu recomeço. Por isso, não deixe a esperança morrer. A Bíblia diz, Jesus disse o quê? Para
Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, 4 dias de morto. Para elas era o fim. Mas Jesus disse o quê? Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Ou seja, elas já tinham aberto mão do seu irmão. Eu não sei se você já abriu mão de alguma coisa na sua vida porque se tornou tão difícil, se tornou impossível para você. Mas você serve a um Deus que é o Deus do impossível e não há impossível para ele. E tudo é possível ao que crê. Agora tem que persistir, não pode se entregar à situação, achar que não tem mais jeito, que já desistiu de seguir em frente. Então, meu querido, minha querida, seja persistente, nunca deixe a esperança morrer. Amém, irmãos? Creia, porque pode acontecer um novo recomeço. Não apenas a recontagem do calendário que a gente faz a cada 12 meses, mas o recomeço, começo de uma nova história, de um novo tempo, tempo de milagre, de providência de Deus, tempo da presença de Deus. Seja persistente, não desista, porque Jesus continua fazendo milagres. Para recomeçar, segunda lição que a gente aprende com essa mulher, não deixe de crer. Em outras palavras, alimente sua fé. Alimente sua fé. Irmãos, eu tenho dito que a fé, e a palavra de Deus nos mostra isso, que a fé precisa ser alimentada. A Bíblia diz o quê? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, alimente sua fé com a palavra de Deus. Quando a gente olha para esse exemplo, para tantos exemplos que a gente vê na Bíblia, a gente lembra daquele pai que o filho, desde a sua infância, era possesso por um espírito maligno que jogava no fogo e ele já não sabia mais o que fazer. Foi a tanta gente, até os discípulos de Jesus não puderam fazer nada por ele. Mas ele continuou crendo. Ele continuou crendo. Melhor dizendo, ele encontrou com Jesus. E a palavra dele, Senhor, se podes fazer alguma coisa, Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Então não perca a sua fé. Nunca deixe de crer. Alimente a sua fé. O versículo 16 diz assim, esta mulher, uma filha de Abraão, mantida presa por Satanás durante 18 anos, não deveria ela ser liberta, mesmo que seja no sábado? Olha só, irmãos, esse texto é Jesus respondendo ao quê? Aos religiosos que questionaram a cura daquela mulher no sábado, né? E Jesus disse, essa mulher é filha de Abraão. Ou seja, em outras palavras, Jesus está dizendo, esta mulher, ela é filha da promessa de quê? De fé, da promessa que Abraão creu, né? Que Abraão, né, tomou providência e creu, melhor dizendo, que Abraão creu na providência de Deus, né? Abraão, ele é o quê? Ele é conhecido como pai da fé. Então, essa mulher tinha fé. Lucas nos diz que ela era uma filha de Abraão, ou seja, uma mulher de fé. Ela nunca perdeu a sua fé. E pelo fato de ela estar ali na sinagoga, ou nos dias de hoje, podemos dizer, está na igreja, ela estava fazendo o quê? Alimentando a sua fé. Então, de alguma forma, ela cria que um dia poderia acontecer um milagre na vida dela. Nunca deixou de acreditar em Deus, isso nos mostra, e que a qualquer momento poderia mudar a sua sorte. Ou seja, Deus poderia virar o seu cativeiro, quebrar o seu cativeiro, mesmo depois de 18 anos, ela continuou crendo.
Então, mesmo diante de um problema que atormentava aquela mulher durante 18 anos, ela alimentava a sua fé, né, em Deus, ela alimentava a sua fé em Deus. Então, meu irmão, minha irmã, alimente sua fé em Jesus, ele nunca vai desapontar você, isso é fato, ele nunca vai te decepcionar, ele nunca nos decepciona, isso é fato, irmãos. Jesus, ele sempre tem o melhor para as nossas vidas. Então a gente precisa, mas para isso, irmãos, para a gente desfrutar disso, a gente precisa o quê? Crer. E para a gente crer, a gente precisa alimentar a nossa fé através da palavra. É olhando para exemplos como esse, como essa mulher de 18 anos, olhando para o exemplo da mulher de fluxo de sangue, 12 anos sofrendo, olhando para Jairo, que creu que Jesus poderia curar sua filha, e Jesus não curou, ele ressuscitou, e tantos outros exemplos. Então, queridos, a Bíblia diz que o justo vive por fé, o meu justo viverá pela fé. Então, a gente precisa crer, continuar crendo, mesmo que as circunstâncias estão nos dizendo não, mas nós precisamos continuar crendo. Lembre-se que ele prometeu aos seus discípulos que ele estaria diariamente com eles até o fim dos tempos. Então, isso, irmãos, é Jesus dizendo, eu estou com você. E se Jesus está conosco, o milagre que aconteceu naquela mulher pode acontecer na sua vida. Então, basta que você creia. Porque, queridos, é a mesma promessa para nós também. Jesus continua o mesmo. Ele não muda. A Bíblia diz que ele não muda e nele não há sombra de variação. Então, creia. Não há como recomeçar sem se alimentar, sem alimentar a fé em Jesus. É preciso que a gente venha, que você alimente a sua fé para recomeçar, para um novo tempo, para uma nova história, para uma nova fase. É preciso crer, alimentar a sua fé em Jesus. Porque o que Jesus faz na nossa vida é mediante a nossa fé. A nossa fé que move a graça de Deus para as nossas vidas. Então, meu irmão, minha irmã, nunca deixe de crer. Alimente sua fé, porque milagres podem acontecer. E terceiro, irmãos, terceira e última lição para as nossas vidas nessa noite, nessa meditação, nessa história, que para recomeçar, veja só, atenda o chamado de Jesus. Você sabe qual é o chamado de Jesus? Qual foi o chamado de Jesus para essa mulher? O texto diz, nos versículos 12 e 13, ao vê-la, Jesus chamou para perto. Se aproxime de Jesus. Cada dia procure sempre estar pertinho de Jesus. É perto dele que a gente tem que estar. É próximo a ele. E o texto continua dizendo assim, e disse, mulher, você está curada de sua doença. Então ele a tocou e no mesmo instante ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. Tem milagre, meu irmão, tem milagre. Quando a gente chega perto de Jesus, tem milagre. E aí vem o louvor. Olha só, depois de 18 anos, naquela situação de sofrimento, o resultado foi que ela começou a louvar a Deus. Depois que ela chegou pertinho de Jesus, Jesus tocou nela,
o milagre aconteceu. Meu irmão, minha irmã, aquela mulher atendeu ao chamado de Jesus. Ele a tocou e no mesmo instante ela ficou totalmente curada. Totalmente curada. Então atenda ao chamado de Jesus, chegue mais perto dele. Como, pastor Flávio? Através da oração, meu irmão. Através da leitura da palavra, da meditação. Você está aqui nessa noite, nessa vigília de oração, é porque você está pertinho de Jesus. Pastor, eu já estou aqui nessa vigília e ainda não aconteceu. Meu irmão, não se preocupe, o tempo é de Deus. Continue perto de Jesus. Continue alimentando sua fé. Seja persistente, não desista como essa mulher. Alimente sua fé e continue pertinho de Jesus, porque no tempo certo o milagre vai acontecer. É só você crer. Então, meu irmão, o passo seguinte dessa mulher foi celebrar o milagre recebido. O texto diz que ela começou a exaltar, a elogiar, a louvar a Deus. Tudo começou porque ela ouviu o chamado de Jesus e não endureceu o seu coração. A Bíblia diz o quê? Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Ou seja, não permita que as lutas, que as circunstâncias difíceis da vida venham cauterizar a sua mente, o seu coração, para que você venha se lamentar ou murmurar ou reclamar do que você está passando. Ou permitir que o seu coração endureça para a palavra de Deus, para a voz de Deus. Então, continue crendo, continue perseverando, continue pertinho de Jesus, porque no tempo certo, o milagre vai acontecer. O recomeço vai acontecer. Uma nova história vai acontecer. Continue crendo. Continue alimentando a sua fé. E eu concluo esta palavra, querido, lhe dizendo: aquela mulher teve uma única oportunidade de recomeçar a vida e ela não desperdiçou. Depois daquele dia, Jesus não voltou mais àquela sinagoga. Olha só a diferença, né, irmãos, quando a gente atende o chamado de Jesus. Como é bom saber, queridos, como é bom ver isso que Jesus pode fazer na nossa vida. Quando a gente atende o chamado dele, quando a gente crê, quando a gente não desiste. Irmãos, por conta disso, um novo dia raiou na vida daquela mulher e ela pôde olhar para cima e reconhecer a oportunidade que Deus lhe deu para recomeçar, para um novo tempo. Por isso eu volto a frisar aqui nessa noite: nunca deixe a esperança morrer, nunca perca a sua fé, e você vai receber o seu milagre. Então, ainda é tempo de recomeçar, e o tempo é hoje. O tempo não é 1º de janeiro, não. O tempo é hoje para a sua vida. Aleluia! O tempo é hoje. Não perca a oportunidade de recomeçar a vida. Entrega, como diz a Bíblia, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, coloque toda a sua esperança em Jesus, alimentando a cada dia mais e mais a sua fé. Fique sempre pertinho dele, recebendo e celebrando dia após dia os seus milagres, a sua bênção. Chegue perto de Jesus, porque o tempo de recomeço para a sua vida é hoje, é hoje, é hoje. Aleluia! Creia, creia. Porque há uma nova história, há um novo recomeço. Sua vida não é para estar encurvada diante dos problemas, das lutas que você tem enfrentado. Erga a cabeça, levante-se. Há um novo
recomeço, porque Jesus está presente aqui. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.